Salve, salve concurseiro, você, futuro policial militar em Santa Catarina. Estamos aqui com a nossa mentoria, quebrando tudo para variar. Muitos feedbacks positivos, hein? Então, parabéns para vocês, muito obrigado pela confiança. A gente está fazendo um esforço danado aqui para te entregar, um esforço enorme para te entregar tudo a tempo. Nossa super revisão de véspera você não pode perder para chegar em ponto de bala para fazer essa prova. Então, nós vamos quebrar tudo, vamos destruir, nós vamos levar todas as vagas para nós. Todo mundo nessa mentoria aqui vai passar. Basta cumprir o que nós fizemos de planejamento, tá bom? Então presta atenção nos detalhes. E o que você trouxe agora, professor? Eu trouxe uma questão. Professor, lá na dica, não sei se você assistiu ainda, se não assistiu, você falou que cai muito letra de lei, que com letra de lei eu consigo resolver as questões. Consegue. É óbvio que nós veremos aqui também que se eu for só na letra de lei, eu posso me estrepar. Porque eu posso não entender o que está escrito, eu não faço as devidas correlações, eu não consigo entender o todo, isso é importante pra caramba, para você agilizar. Existem partes do Código de Processo Penal que não foram simplesmente recepcionadas pela Constituição, e estão lá, e o aluno não sabe, tá? Então o Código de Processo Penal ele já é uma grande coxa de retalhos. Existem partes do Código de Processo Penal que interferiam em outras partes, tá? Então eu tenho A que interfere em B. Aí vem uma lei, altera A, que deveria também alterar B e não alterou, então tem uma grande confusão. É por isso que é importante a aula. O professor Sengi, que com maestria destruiu, quebrou tudo nesse curso, te explicou, desenhou ponto a ponto o direito processual penal para você. Maravilha. Agora o que eu faço? Simples. Isso aí você vai levar para sua vida, viu? Para esse concurso, se for fazer outros para os outros. Letra de lei, questões, cara, não tem segredo. Letra de lei, questões. Eu vou mostrar para você aqui o quanto esse binômio é importante, tá? Agora a letra de lei na resposta de questões. Vamos responder então uma questão aqui, lá ali de 2016, tá? Então bem recente aí, relativamente recente. Nas palavras de Fernando Capês, a ação penal é o direito de pedir ao Estado a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto, de acordo com o Código de Processo Penal. Veja aqui, ó, de acordo com o Código de Processo Penal, pronto, já delimitou, é a letra de lei. Então o que eu precisaria saber para acertar uma questão dessa? Ter assistido às aulas e entendido o direito processual penal. Entendido as principais nuances do direito processual penal. É o primeiro ponto. Depois que eu entendi, aprendi, e na letra de lei para ver os detalhes. E nós veremos aqui os detalhes, como é pegadinha de letra de lei. Valeu? Vamos lá então. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses. Opa, até aqui tudo bem, professor? É isso mesmo. Você que estudou ação penal, porque a questão fala de ação penal, certo? Está falando do direito de queixa ou representação. Quando eu falo direito de queixa, eu estou falando da ação penal privada. Quando eu estou falando de direito de representação, estou falando da ação penal pública condicionada à representação. São duas ações penais que, para que haja o prosseguimento, são necessárias, então, manifestações de vontade de quem? Da vítima ou quem tiver qualidade para substituí-la ou sucedê-la. Só que para que isso não fique eterno, eu não quero agora. Vou depois, e passam 2, 10 anos, para que haja o mínimo de segurança jurídica, a lei criou um prazo para o oferecimento da queixa, um prazo para a apresentação da representação. E que prazo é esse? 6 meses, tá certo aqui, ó. Efetivamente 6 meses, olha aqui que legal. Vamos ver o resto. Agora, contar de quando, afinal de contas? 6 meses a contar de quando? Qual o marco inicial a contar aqui? Vamos ver o resto. Do dia em que o crime se consumou, errado. E aí o Código de Processo Penal, como nós veremos, é claro, daqui a pouco eu vou te dizer, tá? Que não é do dia que se consumou, é do dia em que há o conhecimento da autoria do fato. Então, primeira alternativa, errada. Segunda alternativa, ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Até aí tudo bem. Nos casos de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao Ministério Público. Errado! Não é o Ministério Público. Veja aqui, o indivíduo ele tinha o direito de queixa porque alguém cometeu um crime contra ele e agora ele faleceu. Quem é que pode assumir? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o chamado CAD, e não o Ministério Público, como está aqui. Questão errada. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, certo? Então, o crime de ação pública, o titular era o Ministério Público, porém o Ministério Público ficou inerte.
completamente inerte dentro do prazo estabelecido para ele oferecer a denúncia. Veja que eu não estou falando que ele pediu arquivamento ou que ele pediu novas diligências. Ele ficou inerte, em silêncio. Quando vence o prazo, surge para o ofendido ou quem tiver qualidade para substituí-lo ou sucedê-lo, o direito de intentar ação penal privada subsidiária da pública, no lugar da pública. Então, até aí, ok. Se essa não for intentada no prazo legal, ok. Só que aqui, cuidado, tá? O Código de Processo Penal deveria estar melhor escrito, ou mais bem detalhado, se dissesse assim, ó, se essa não for intentada no prazo legal, ou se não houver pedido de arquivamento, estaria mais claro, tá? Quer dizer a mesma coisa, mas estaria mais claro. Ou se não tivesse pedido de arquivamento, ou então se não tivesse pedido novas diligências. Certo? Porque se ele pedir arquivamento também, não é possível ação penal privada subsidiária da pública. Mas não é isso que se torna errado, é porque está na letra da lei, então tá tranquilo até aqui. Perdendo o Ministério Público a sua titularidade? Errado. Não perde a sua titularidade. Não podendo o parquet aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, deixando intervir em todos os termos do processo? Errado. Vamos imaginar a seguinte situação. Ocorreu um crime, tá bom, de ação penal pública, e o Ministério Público deveria oferecer a ação. Começou a contagem do prazo, 5 dias preso, 15 dias solto, como regra geral. Começou a contagem do prazo. E o Ministério Público pediu novas diligências. Só que a vítima não ficou sabendo, tá? A vítima, o seu representante legal, não ficou sabendo. E achou que o Ministério Público ficou inerte. Chegou lá, venceu o prazo, ofereceu a queixa na ação penal privada subsidiária da pública. Aí o Ministério Público vai lá e repudia. Opa, eu pedi novas diligências. Eu não permaneci inerte, eu não me omiti. Veja que ele não pode perder a titularidade. Ou então, no meio da ação penal privada subsidiária da pública, o ofendido resolve abandonar. Mas o Ministério Público, ele acaba sabendo que havia fundamentos. O Ministério Público pode retomar, então, a ação penal? Pode, ele não perde a titularidade. Em momento algum, ele não perde a titularidade. Então, ele pode, dentro do prazo prescricional, porque esse prazo de 5 ou 15 dias, ele é impróprio. Tá? Ele é impróprio. Então, dentro do prazo prescricional, ele pode, então, intentar ação penal ainda. Então, questão alternativa errada. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, a ação penal será pública. Questão certa. Isso é letra de lei. E mais que isso, vou te dizer, se for uma concessionária, se equipara? Se equipara. Então, a ação penal é pública. Seja qual for o crime. Tá bom? Ação penal pública, sendo assim, o Ministério Público vai ser o titular. Por quê? Para proteger o patrimônio público. Ainda, no caso de ação penal pública condicionada, caberá retratação da representação até o recebimento da denúncia? Errado. Até o oferecimento. 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 Porque são dois atos distintos. O titular da ação penal, o Ministério Público, oferece a denúncia, provoca o Poder Judiciário. O Poder Judiciário pega, analisa e pode aceitar ou rejeitar. Então não é a aceitação que determina o prazo fatal para a retratação da representação. Então o indivíduo vai lá, representa, eu quero que esse indivíduo seja punido, é um crime de ação penal pública. O Ministério Público, então, está autorizado, o delegado está autorizado para a persecução penal e o Ministério Público está autorizado a oferecer a denúncia. Porém, antes do oferecimento, o indivíduo vai lá, não quero mais, me arrependi, ele é meu brother, tá? Ele é meu brother, gente boa, meu parente, então não quero que ele seja punido. Opa, ok, então não posso fazer nada. Agora, se já ofereceu, perdeu. Então, nosso gabarito é letra D. Professor, mas isso está na letra da lei mesmo? Tá. Presta atenção que eu vou passar agora, letra da lei, para você ver que com o conhecimento você resolve, mas com a letra da lei também, desde que você tenha o conhecimento. Valeu? Vamos lá. Artigo 38, letra A. Salvo disposição em contrário, ofendido seu representante legal, decairá do direito de queixa ou de representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses. Até aqui tudo bem. Contado o dia que vier saber quem é o autor do crime. É aqui, ó. Lá não é a consumação do crime, tá bom? Artigo 30, letra B. Ao ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada, tá bom? Então é o ofendido. 31. No caso de morte do ofendido ou de quem
ou declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao CAD, lembra? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, CAD, e não ao Ministério Público. Letra C. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabe no Ministério Público, não é que ele perde a titularidade, ainda cabe ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação penal como parte principal. Então ele não perde a titularidade. Letra D. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Pronto, aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente. Viu como a letra da lei te ajudaria? Só que você tem que ter o conhecimento completo. Eu fico até emocionado quando vejo esse tipo de questão. E letra E, por fim, para terminarmos, a apresentação será irretratável a contar de quando? Oferecida a denúncia e não da recepção da denúncia. Espero que você tenha gostado da nossa questão. Foco na sua aprovação. Quero te ver fardado, hein? Primeiro, quero te ver na nossa revisão de véspera. Muitos bizus legais, muita coisa interessante. E quero ver você também focado na sua aprovação no dia da prova. Tá bom? Valeu? Quero ver você fardado no curso de formação. Porque para passar, tem que ser focos. Valeu!